Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do MT Talk. Hoje, mais uma vez, divido esse espaço com a professora Andrea e hoje nós estamos recebendo o Nivaldo, que tem mais de 30 anos dedicados à área de TI e parte dela dividido aí com pesquisas na área contábil. Então, é um prazer imenso recebê-lo. Seja muito bem-vindo, Divaldo. Muito obrigado. Estou muito contente de estar participando desse podcast, né, de ter sido convidado por vocês e espero que possa contribuir com um pouco de informação. Boa tarde, bom Prazer é dia a nosso. todos, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Desculpa, não me apresentei, não sei que horas vocês estão ouvindo, desculpa te interromper, Kevin. Imagina, eu ia exatamente fazer isso, eu ia pedir para que você falasse. Bom, acho que vocês já me conhecem, né? Sou Andréia Martins, e hoje a gente tem o Nivaldo, foi um grande prazer recebê-lo, conseguir que ele, né, arrumasse um tempinho aí na agenda dele. E aí, Nivaldo, eu queria que você começasse falando para a gente como é que foi sua experiência aí ao longo desses 30 anos e como é que foi estar fora do mercado de trabalho no auge, né? Assim, naquela fase que a gente fala assim, agora eu vou ter sossego. Aí você vai e resolve não ter sossego. Como é que foi isso? Bom, eu sempre, desde meus 16, 17 anos, eu comecei a trabalhar, né, eu fui criado pelos meus avós maternos, que são uma geração, né, não diria nem X, né? Agora tem essas nomenclaturas, né? Na época deles nem existia essas siglas que identificam as gerações, né? É verdade. Se for falar E geração Z para o meu pai, ele vai falar, que isso? no caso, ele sempre trabalhou, né? Minha avó sempre trabalhou, eu fui criado pelos meus avós maternos, né? Desde muito cedo. E eu sempre logo comecei a trabalhar, né? Estudava, depois estudei, comecei a trabalhar e não parei, né? Desde os meus 16, 17 anos fui emendando, eu tive dois empregos fixos mesmo, né? Fiquei 6 anos na primeira empresa que eu trabalhei, que era uma empresa de construção civil, e depois eu tive um período que daí eu comecei a trabalhar desenvolvendo sistemas, sempre, né, trabalhando nessa área de TI, né? Comecei lá atrás com uma função que hoje nem existe mais, que era digitador, depois operador de computador, até chegar a analista de sistemas e cuidar de área de TI, né? Então, ou seja, sempre estive ativo, né? E, no caso, agora, passado 33 anos de trabalho sem parar, né? Eu tive essa interrupção momentânea, eu digo, né? É um período que eu me permiti, né? De descanso, de reflexão, né? Então, na verdade, quando se fala assim, como que eu estou me sentindo, estar fora do mercado de trabalho no auge, na verdade, a área de TI, como diversas outras áreas, e a TI, principalmente nesse período de pandemia, né? É o período onde mais realmente a tecnologia, tudo, né? Desde o mercadinho precisou se Sim. reinventar, né? Vendendo, nem que fosse lá pedidos pelo WhatsApp, né? Pode ser a coisa mais simplória possível, mas todos tiveram que se reinventar, fazer parcerias de entrega, né? De aplicativos. Então, assim, na verdade, eu ainda não consegui me sentir fora não tive essa sensação de estar fora do mercado de trabalho, porque eu me permiti tirar um período de descanso, de reflexão. Eu continuo fazendo busca de pesquisas no que eu trabalhava, né? Então, quer dizer, continuo fazendo contato, tudo. Lógico, no meu ritmo agora, bem mais com freio de mão puxado mesmo, né? Isso que você falou é bem importante. Eu até falei para os meus alunos, tenho falado ao longo dos semestres, o que seria do mundo se essa pandemia tivesse acontecido, sei lá, 20 anos atrás. Gente,
tinha travado, né? Tinha travado, porque assim, isso que a gente está fazendo aqui, cada um no seu espaço, ter aula online, reunião online, sistemas de casa integrados à empresa, lá nos anos 80, não é nem 20, né, gente? Mas vamos pensar lá nos anos 90, 30 anos atrás. Não tinha isso. Ou se tinha, era muito, né? A conexão era ruim, demorava muito, enfim, impossível, né? Sim, com Estamos certeza. totalmente. Mas como é que foi, Nivaldo? Você resolveu tirar um ano sabático, como você falou, e aí você vai voltar para o mercado de trabalho. E aí a gente tem a questão de ter um know-how gigantesco, né, de 30 anos trabalhados, e aí você chegar no mercado e ver que, de repente, as hard skills, né, ou as soft skills precisam ser recicladas, e a gente tem que voltar a estudar, a gente tem que voltar. A gente, sempre quem é de TI está sempre estudando, né? Eu também já fui da área de TI. Como é que é esse desafio de vou ter que aprender coisas que eu não sabia, sejam elas soft skills, né, com habilidade de lidar com pessoas, sejam habilidades técnicas, porque está tudo diferente agora, inclusive, já emendo a outra pergunta, né, além disso, dos desafios da reciclagem, os desafios do choque de gerações, né, porque às vezes a gente trabalha com estagiários, assim, eu converso muito com pessoas sobre isso, quando a gente presta consultorias, treinamentos, e, assim, existe um choque entre a nossa geração, a geração Z, né? Inclusive a geração do Kevin, mas eu gosto muito da frase dele, que ele fala que ele é um senhor de 73 anos, e ele realmente não tem muita coisa da geração Z, né? E é um pessoal mais assim, deixa rolar, né? Eu lembro quando eu dava treinamento num grande banco, e eles mudaram o centro de São Paulo, que era na Juscelino, para um bairro, para o Interlagos, que é um bairro mais, né? Não é longe do centro, mas muitos, os gestores vão falar para mim, André, eles não quiseram vir, porque eles falaram que, eles querem ficar no centro expandido. Então, assim, é muito diferente. Como você vê isso hoje? Bom, na verdade, ainda não tá bem longe de eu completar um ano sabático, né? O meu encerramento de ciclo aconteceu agora em outubro, né? Então, quando você pega esse final de ano, né, que daí já estava muito próximo do Natal, né, a passagem de ano, aí vem depois na sequência o Carnaval, e aqui no Brasil nós temos não é o meu caso, porque eu sempre, tradicionalmente, eu tirava minhas férias em janeiro, até por conta de filhos, né, de conciliar a agenda dos meus filhos com férias. Agora, nem tanto, porque tirando a minha filha ainda que segue nossos passos, o meu filho já tem 20 anos e está seguindo o caminho dele, né? Você tem a geração Z, então, dentro de casa, então você consegue Sim, saber sim, bastante como sim, é. sim, com certeza. Então, como diz aqui no Brasil, o país começa a desenvolver mesmo após o carnaval, né? Não é o meu caso, eu sempre, o máximo que eu tinha era o período de férias em janeiro e depois já retomava as atividades que a gente já começava com um novo projeto, né? Que era o mesmo, né? Mas era uma nova revista e para mim sempre eu encarei como um novo filho que eu estava gerando naquele período de trabalho. Mas, indo na questão da reciclagem, para mim, assim, o capital intelectual deve ser o ativo mais importante, né, de maior valor numa empresa, né? Sem ele, não adianta nada você ter equipamentos de última geração, uma infraestrutura de qualidade, não vale nada, né, se você não tiver o principal, né? Ou seja, as pessoas, né? As pessoas qualificadas para desenvolver a atividade afim, né? Ou seja, um projeto ou que vai ser gerado de riqueza para a empresa, né? E para a sociedade, entre outros, né? A reciclagem, lógico, é importante, porque o profissional passa a se manter atualizado, motivado, competitivo, né? O conhecimento não apenas abre oportunidades, né? Mas principalmente edifica, né? O homem. Afinal de contas, como diz o ditado, o conhecimento nunca é demais, né? Então, quer dizer, a gente
adquirir conhecimento é a ferramenta mais importante, né? Lógico que, tipo, às vezes o dia a dia, o trabalho consome muito o nosso tempo, né? Nem todas as empresas têm essa questão, né, do capital intelectual, ou seja, de investir no profissional, né? É uma junção de fatores, na minha opinião, né? Tem a questão, às vezes, da zona de conforto, o profissional está atendendo às necessidades da empresa, ele está conseguindo executar a sua função e apresentar o resultado final, né? Ou seja, o produto que a empresa está desejando e concluindo o seu projeto, e às vezes também a empresa se acomoda, não, esse profissional está atendendo a minha necessidade, eu não vejo necessidade de gastar nenhum real com ele para motivá-lo. Então, às vezes também tem a questão do tempo, né? Você está muito envolvido no projeto e às vezes você abre mão, se abdica, às vezes, da família, né? Que diria, às vezes, de você também se reciclar. E, justamente, quando acontece esse encerramento de ciclo, que daí você cai na real, e agora, né? E agora, aí você vê o mercado e, realmente, em todas as áreas, a atualização, né? A reciclagem é importantíssima, e na área de TI, isso potencializa, né? O que você aprende hoje, não vou falar que é amanhã, mas com certeza daqui a alguns meses aquilo lá já não é a bola da vez. Ou seja, é verdade. 6 meses depois, numa visão otimista, já tem 2, 3 coisas ali, né? Realmente. Então, ou seja, isso aí seria, então, para dar continuidade no meu pensamento aí, no meu raciocínio. Você falou da geração... A geração Z, que você até falou dos seus filhos. Você acha que vai ter algum grande desafio quando você voltar para o mercado de trabalho? De repente, se tiver na sua equipe muitas pessoas da geração Z, você vê alguma diferença que, na sua opinião, seja uma coisa mais uau? No meu tempo era diferente, né? O nosso tempo é agora, mas enfim, a gente fala, nossa, porque eu lembro nosso primeiro emprego, eu vejo eu e minha afilhada, tenho uma afilhada de 22 anos, nossa, meu primeiro emprego eu saía para chegar 1 hora antes, ela sai para chegar 5 minutos. Eu falo, mas como é que você vai entrar num emprego às 8 e você vai sair de casa às 7h15? Não, mas o Google está dando que eu vou chegar lá às 7h55, mas e se tiver um imprevisto, né? Eles não estão nem aí, é assim, né? Como você vê isso? Você acha que vai ser muito diferente, muito desafiador? Bom, é assim, eu tive durante esses 25 anos que eu trabalhei nessa fundação, o convívio direto, né, com estagiários. Tudo bem que quando eu entrei também há 25 anos atrás, hoje eu tenho 50, né? Então, eu tinha mais ou menos a faixa etária deles, né? Digamos, nós estávamos na mesma geração, digamos assim, né? Então, até eu brinco, falei, caramba, há algum tempo lá atrás, chegava às sextas-feiras, o estagiário falava assim, bom final de semana, curta bastante, né? E com o passar dos anos, eles viravam para mim e falavam, bom descanso. Eu falei, meu Deus do céu, né? As minhas piadas já não faziam muito mais sentido, porque eles não entendiam mais as minhas piadas, né? Mas eu sempre tive um convívio com essa, principalmente nos últimos anos, que daí a minha faixa etária já não era mais a mesma deles, do Kevin, né? Mais deve desenvolvedor, para quem não sabe, geralmente é mais moleque mesmo, né? Essa turma mais nova. Mas você sabe o que é pior, Nivaldo? Não é só as piadas que não fazem mais graça. Eu dou muita aula, então, outro dia eles falaram assim, professora, você é braba. Eu falei, braba? Não é braba, é brava, é com V, mas eu não sou brava. Não, braba é um elogio. Foram me explicar. Eu falei, mas gente, vocês estão atendendo. Então é pior. Além das piadas não funcionarem, às vezes a gente não consegue se comunicar. Eles não falam mais sim, eles colocam S e não é N.
Então, eu sou nascido na geração X, né? Meus filhos, eu tenho um casal, né? São nascidos na geração Z, que são extremamente argumentadores, questionadores, né? Tudo tem um debate, né? Por mais simples que seja, às vezes o diálogo vira um debate, né? Vira um debate. Meu Deus a gente céu, não faz isso não, tá? Pai e mãe falavam, a gente ficava bem quieto. Meu Deus, não estou criticando, né? Porque, inclusive, depois esse podcast vai ser assistido por várias pessoas, inclusive da geração Z, e daí eles vão falar, pô, quem que é esse dinossauro que está falando aí, né? Então, assim, mas você sabe que quando eles falam isso, né? Porque algumas coisas continuam iguais. Eles continuam reclamando dos pais, como a gente também reclamava em alguns momentos. Aí eu falo assim, gente, a tia vai dar uma resposta, porque sempre nas minhas aulas eu falo que eu sou a tia deles. Falo, tia vai dar uma resposta ótima para vocês. Faz o seguinte, trabalha, junta dinheirinho, vai morar sozinho. Aí vocês vão ver que legal, né? Porque as roupas não aparecem lavadas, a comida não aparece pronta, e eles ficam quietos, porque assim, existe esse choque. E acho que hoje, é o que eu vejo, né? Eles reivindicam mais, né? Tudo eles questionam, e tá ótimo, mas a gente tem que ter um equilíbrio, né? Não pode assim também ser muito. E claro, a liberdade mudou, e às vezes o Kevin ele é especialista em diversidade, e às vezes eu pergunto algumas coisas para ele, porque assim, é um mundo gigantesco, e às vezes a gente não tem conhecimento, né? Então, como é que você vê isso hoje? Para você vai ser o seu maior desafio ou não? Vai ser tranquilo? Eu não acredito que isso vai ser um maior desafio, porque como eu tive muito convívio com esses estagiários, então eu tenho esse poder de adaptação, né? Lógico, tipo, tem desvantagens na questão, assim, que nem a geração X com a geração Z. Eles pegaram, essa nova geração, eles tiveram facilidade de acesso à informação, conteúdo, né, aprendizado imediato. Por quê? Porque a internet foi o divisor de águas, né, para essa geração. Eles têm acesso à informação muito mais rápida. Lógico que hoje nós também temos, né? Mas se você for comparar lá atrás como que era, né, ter acesso à informação, por exemplo, eu quero um livro, eu tenho que ir na biblioteca, né, para fazer uma leitura de um livro, né? Hoje não, vai lá na internet, baixa o livro, né? Tem acesso muito mais rápido, né? Tipo, em contrapartida, eu, como disse, como eu trabalhei com estagiários, com olhar clínico, quase paternal, às vezes, né? Durante todo esse período, eu percebi que muitos deles possuíam grande dificuldade de aceitar uma crítica, né? Relativa ao desenvolvimento de trabalho. Não estou generalizando que todos eram assim, né? Mas tinha aquela situação, você ia pela experiência, né, pelo tempo vivido, fala, olha, não é assim, né, que tem que fazer, né, esse resultado não vai dar certo, né, e nem sempre eles estavam receptivos a receber uma crítica, né. Feedback é um problema. A maioria das empresas não sabe passar, então o que eu vejo, né, já que você está falando desse, é que as pessoas, muitos gestores chegam para dar feedback, não tem um plano de ação, né, então fala, você está fazendo errado, ok, como é que eu melhoro? Por outro lado, as pessoas, elas se melindram, então elas ficam todas... ele falou, ele me criticou. Não, chama-se vida profissional. Se a gente não for capaz de saber onde a gente está errando, a gente não consegue melhorar. E é uma coisa, eu não sei se você nota, eu vejo muito. As pessoas têm um problema enorme, gigantesco, de perceber que elas erraram. Né, de perceber que... Então, assim, a gente, especialmente no profissional, a gente tem que diminuir a vaidade, né? Diminui a vaidade, nós somos humanos, a gente o tempo todo. Então, assim, faz parte, né? E, assim, o feedback, continuamos com um problema de feedback. Todo mundo é muito, muito, muito melindrado. Muito. E assim, eu percebi assim que para essa geração
você tem que colocar metas, assim, de produtividade. Se deixar, assim, muito livre, eu percebia que, às vezes, eu falava assim, pessoal, a gente tem prazo, né, para entregar material, conteúdo, né, a revista tem que sair, não é pressionando. Daí eu usava algumas técnicas e falava assim, olha, pessoal, vai ter um feriado logo aí, que normalmente era Páscoa, essas coisas, né? E aí eu falava, se nós não conseguirmos produzir informações, né, começar já a coletar as informações e tiver um acúmulo de trabalho, corremos um sério risco de termos que trabalhar no feriado, né? Temos que vir num final de semana, temos que esticar o horário, que isso, querendo ou não, irá comprometer, né, a graduação de vocês, né? Eu falo, a graduação é a coisa mais importante para vocês, mas a partir do momento que vocês assumiram esse compromisso de fazer um estágio, e na grande maioria era o primeiro estágio, né? É bacana que depois eu encontrava com eles, às vezes já formados pelos corredores lá da universidade, e eles pegavam e falavam, poxa, que saudades, né? Eles estavam já em outra empresa, porque realmente não era uma coisa assim, foram raros os que deram continuidade depois de um ano, porque era sazonal o negócio, eram 4 meses de trabalho, eles vinham, trabalhavam, depois encerrava aquele ciclo, no próximo ano que nós contratávamos novos. E pouquíssimos retornavam, por quê? Porque eles já tinham buscado novos horizontes, algo mais concreto para que o estágio virasse algo efetivo, e o que nós tínhamos a oferecer era aquilo, era o primeiro aprendizado deles, né? Era a primeira oportunidade profissional. E muitos, era legal o feedback, poxa, que saudades da época da revista, do projeto, né? Então, isso era gostoso, né? E, assim, eu sempre tive, pelo fato de conviver com eles, né, eu sempre tive esse tato de saber como conversar, lógico, nem todos eram receptivos à crítica, como eu disse, mas tinha que estabelecer metas, né? Eles se sentirem motivados. Essa geração é assim, né? Vou emendar nessa pergunta, então, o que você fazia para sentir eles motivados, para motivá-los? Porque é um grande desafio para as empresas. A gente dá muito treinamento para motivação, e assim, nosso trabalho é na neurociência. E aí eu chego para as empresas e falo, gente, motivação não é assim. Não adianta eu chegar lá e ficar falando 2 horas, e pronto, acabou. Não funciona dessa forma, né? A motivação é uma mudança de programação neural, é uma coisa interna, e a gente sabe que muitas empresas vendem, palestra motivacional, ok, você vai ficar 2 dias aí no top e depois você vai cair. Você tinha alguma técnica para motivar os estagiários, para, enfim, fazê-los produzir de uma forma mais efetiva, mais estratégica? Bom, primeiro, eu buscava ser amigo deles, né? Lógico, eles tinham que ter respeito, né? Não era amigo de bar, era um amigo profissional, né? Um mentor. Então, eu buscava isso, estava sempre aberto a conversar quando eles tinham dúvida. Inclusive, eu falava assim, olha, quando vocês tiverem alguma dúvida, não que o seu colega ao lado, ele não possa saber te dar a informação. Ele até pode, só que, de repente, se ele não souber e ele der alguma informação equivocada, aí serão 2 errando nos processos, né, de lançamento, que eram lançamentos contábeis que eles faziam, né? Então, eu falei, não que eu seja o senhor da verdade, até por conta que eu era da área de TI, mas acabei adquirindo um pouco de conhecimento e eu era uma das pontas, né? Quando eu não conseguia dar informação, eu passava para uma outra pessoa que tinha mais conhecimento na área contábil para orientá-los, né? Mas no dia a dia era eu que ficava com eles todo esse período. Então, eu falei, vamos conversar. Eu dava aquela quebrada de clima, às vezes colocava um negócio que eu percebia que estava meio tenso o trabalho, né? Então, tentava dar uma descontraída no ambiente. Então, ou seja, porque, na verdade, o ambiente de trabalho é onde a gente fica mais tempo. Nós ficamos mais tempo com pessoas estranhas, entre aspas, né? Porque a gente acaba criando algum vínculo, eles, na verdade, entre eles,
até tem um ciclo de amizade que estudam junto. Às vezes eu escolhia, só que às vezes eu escolhia de turmas, de grupos diferentes, que nem sempre eram amigos. E eu tinha que ter todo esse jogo de cintura para não virar um negócio assim de competição, que eu pegava sempre e falava assim, aqui não é competição quem vai produzir mais. Aqui é uma equipe. É lógico que tem aqueles que sobressaem, que vão desenvolver mais. Eu tinha até esse controle dessa informação para saber quem estava produzindo mais ou menos. Lógico, nunca levava isso para eles, né? Isso era uma coisa interna que eu sabia justamente para poder falar, poxa, vamos ver o que está acontecendo. Às vezes era um problema até externo, coisa familiar, coisa com a graduação. Então, era aquilo que eu falava. Eu virava meio amigo mesmo desse olhar para o ser humano, né? É fundamental. É o mais importante, né? Sim. Lógico, no mundo globalizado, nas empresas, eles querem resultado, né? Sim. Só que para você ter o resultado, você precisa ter o ser humano bem psicologicamente, né? Motivado, né? Uma série de fatores, né? Então, que é o principal. E daí, automaticamente, isso acaba refletindo e gerando o resultado final, que é a conclusão do trabalho, do projeto, ou seja, chegando o resultado que nós desejamos. O Nivaldo falou umas coisas bastante importantes, que é a informação, né? Que aliás a gente já tinha falado, que a gente vive, eu falo isso inclusive nas aulas, o nosso maior problema hoje é o excesso de informação, né? E eu noto uma certa preguiça de ler. Então, isso que você falou, tipo, pergunta para mim. Porque o cara vai perguntar para o outro, que perguntou para o outro, que perguntou para o outro, né? A tal da cultura organizacional do rádio peão. No fim, tá todo mundo fazendo errado porque alguém disse que era assim. Então, quem disse? Vamos buscar a fonte? Ah, eu ouvi dizer. Tá, você ouviu dizer de quem? Onde? Quando? Como? Em que contexto? Né? Então, isso é importantíssimo mesmo. E é importantíssimo ver as pessoas, né? A gente tem uma equipe, a gente sabe que todas as empresas elas precisam de dinheiro, na verdade, o objetivo é isso, né? Tudo gira em torno disso, mas a gente precisa olhar as pessoas, né? Eu sempre digo isso. Quem não entende de pessoas não entende de negócios, fato, né? Enfim. Mas, voltando aí à questão da TI, em algum momento, Rivaldo, você achou que os seus, né, toda aquela bagagem, todo aquele conhecimento, quando você encerrou o ciclo, em algum momento você achou que aquilo estava ultrapassado? Em algum momento deu medo, você falou, e agora? Né? Ou não? Bom, é assim, volto a dizer, é muito recente, né? É fato que, se eu for falar na questão de pesquisa, que é o que eu acabei mais me aprofundando nesses 25 anos, eu diria assim, que eu tenho um alto grau de conhecimento e competência para produzir conteúdo em excelência. É lógico que na questão de TI eu preciso de uma grande reciclagem. Eu tenho feito contatos com alguns amigos que eu estudei, né, há alguns anos atrás, né, e tenho buscado informações de qual caminho devo trilhar. Porque tem um leque de opções. Sim, né? TI é gigantesca. Você pretende ir para qual área? Você já pensou nisso? Começar a sua reciclagem por qual área? Então, na verdade, o meu objetivo é manter algo relacionado à pesquisa e à área de TI, né? Que é uma coisa assim que, como eu fiz muito disso nesses 25 anos, é uma certa paixão que eu adquiri, né? Eu não imaginava fazendo isso, né? Na verdade, quando eu lembro como hoje, quando eu entrei para trabalhar nessa instituição, para você ter uma ideia, voltando um pouco da questão de evolução da informática, não tinha internet, rede de internet. Estavam desenvolvendo, foi no ano seguinte, eu entrei em 96, não tinha ainda internet
na Universidade de São Paulo. Como é que a gente sobrevivia sem internet? Quando eu fiz faculdade assim, já tinha. Como é que era, Anivaldo? Então, na verdade, os departamentos, que no caso eu trabalhava alocado no departamento de contabilidade. Então, a sala que eu ocupava, tanto que, na verdade, quando eu cheguei lá no primeiro dia do projeto, que estava tudo atrasado, inclusive, porque era um outro professor que fazia a revista desde lá de 1974, quando ele surgiu com a ideia, né? Que, na verdade, foi no Brasil nada se cria, tudo se copia. Veio a ideia da Forbes, que já existia. Sim. Vamos fazer algo semelhante à Forbes, uma revista, um anuário, onde mostra as maiores empresas do país. Na época eram as 500 maiores, que depois, quando nós começamos a fazer, logo no segundo ou terceiro ano, virou 1000, né? Não sei se foi nesse segundo. Depois até a TI, acho que foi a TI Exames que fez as 500 melhores para trabalhar, né? Ou as 50 melhores para trabalhar, que eram... a Você S.A. Isso, Você S.A., isso. Que era uma espécie de uma continuidade disso que vocês criaram, né? Sim, sim, tinha essa, depois surgiu a de sustentabilidade, né? Que esses guias, inclusive, nós atribuíamos pontuações no nosso ranking, né? Então, assim, não tinha internet, né? Então, muita coisa... Como é que fazia pesquisa naquela época sem internet? Era no bater na porta? Assim, na verdade, eu não lembro agora como que nós fizemos. O que eu lembro é que, por exemplo, eram 3 computadores, onde depois eu fazia uma rotina de processamento, onde eu juntava os arquivos, onde os estagiários, na época eram só 3, né? O volume de informações era infinitamente menor, né? E nós juntávamos os arquivos para fazer um único arquivo, juntando que cada estagiário processava. Eu lembro, sim, que pesquisa nós recebíamos por fax. Fax! Fax! Explica para o povo o que é fax. Fax era um negócio que você, com uma linha tipo uma linha ligada a uma linha telefônica, onde você pegava e dava um sinal para a pessoa mandar em um papel que parecia um papel manteiga. Isso, era um telefone que cuspia papel, basicamente. Exatamente. E aí você recebia as informações, né? Seja os questionários que nós enviávamos pelo correio convencional, né? Era um negócio que, nos dias de hoje, a gente não... Os fax era chique, lembra quando começou os fax residenciais? Eu lembro quando minha mãe comprou um fax. Nossa, ela falou para a família inteira. Não usava fax para nada. O que uma casa vai usar fax? Mas, gente, era... Mas é uma coisa que, assim, não dá para se imaginar no dia de hoje. Inclusive, aquele papel, com o tempo, sumia as informações. Sumia. Era tipo esses papéis de impressão de banco, né? Ou comprovante de loja. Comprovante de pagamento de banco. Exatamente isso. Não prestava para nada. Graças a Deus, no segundo ano, nós já tinha sido instalada toda a parte de rede no departamento, e daí a nossa vida facilitou. Não é que não existia, vou fazer uma correção na minha fala, né? Não é que não existia internet na universidade. No departamento que nós trabalhávamos, não existia cabeamento da internet, já existia nessa época. Né? Mas mesmo assim era bem diferente da internet que a gente tem hoje, né? Tem nada a ver, nada. Era discada, lenta, né? Então é outro papo, né? Sem dúvida. Hoje em dia, né? Você tem a geração Z tem a facilidade, e nós também, né? Aproveitamos, né? Essa facilidade no smartphone, né? Coisa que, se você for ver um pouco tempo atrás, era uma coisa que inimaginável, né? Então, nossa, nem... A tecnologia vai evoluindo cada vez mais. E fica tudo no smartphone, né? A nossa vida fica no smartphone. O conteúdo hoje, você, né? Preciso de alguma informação, está lá na nuvem, né? Então, você busca lá e pronto, a qualquer lugar que você esteja, independente do arquivo, né? Não tem aquele negócio, tem que levar na pendrive, né? Pendrive, gente. Você sabe o que é um pendrive, Kevin? Não, por incrível que pareça, eu ainda uso um pendrive para colocar um arquivo ou outro, mas o fax
O fax, por exemplo, eu já não conhecia, né? Eu vi Você até não conhecia o fax? Não, eu vi um tweet esses dias, não tem muitos dias, que era um bonequinho do Homem-Aranha parando e pensando assim. Eu sempre tentei entender como é que um pedaço de papel saía dentro de um telefone que uma outra pessoa de outro lugar mandou. E aí eu vi vocês falando, eu lembrei desse tweet. Eu falei, nossa, é verdade. É Como, isso. gente? Como? E aí tinha pior, né? Que eu vi um meme também que falava da máquina de datilografar, que já não era do meu tempo, mas minha irmã ainda usou. E aí eu vi um menininho com o pai no museu, um memezinho assim, nossa, pai, você vai digitando e ela vai imprimindo, é quase. E é um. Eu não vou falar que eu fiz curso de datilografia, porque meu avô e minha avó exigiram, né? Não, mas era uma profissão. A gente tinha que. Eu não fiz, né? Mas minha irmã fez curso de datilografia. E era caro, gente. O Nivaldo, é muito legal esse assunto que a gente entrou, porque é um dos assuntos que eu gosto bastante de falar, né, dentro da área de marketing, que é essa transformação digital, né? E querendo ou não, são 30 anos, né? Então, o que que você viu de lá para cá que você enxerga assim que você pode contribuir e o que que essa transformação ela te ensinou? Porque, assim, eu venho de uma área de comércio eletrônico, né? Então, atendi muitos, antes de trabalhar com o DNP, atendi bastante e-commerce. E a gente percebe que, por mais que a gente está nessa coisa de smartphone, com a própria pandemia, isso acelerou bastante, mas você percebe que, eu percebo que as pessoas elas ainda não estão abertas a tratar isso com uma naturalidade. Então, como foi para você pegar essa questão da empresa que você chegou lá, não tinha nem a internet, e você sair depois de todos esses anos e ver o avanço que isso teve? Assim, o que que isso te impactou? Eu diria assim que se eu for fazer uma linha do tempo, né? Desde a primeira edição até a última que nós fizemos, a evolução em qualidade da informação, em busca pela informação, foi realmente um negócio crescente, né? Como, retomando um pouco, né, ao assunto, desde a ausência do cabeamento de rede no departamento, onde precisava se fazer umas rotinas para fazer junção de arquivos, o recebimento por fax, que depois nós já conseguimos ficar trocando e-mails com as empresas, né? Já no segundo ano já era possível isso. Nós não tínhamos mais essa necessidade, apesar que ainda nós tínhamos aquele negócio do mandar tipo os questionários para as empresas, nós mandávamos pelo correio convencional. Durante alguns anos foi feito isso, depois isso gerava, lógico, além de trabalho, custo, gasto com papel, né? Eu sempre falava assim, poxa, a gente derruba muitas árvores nesse trabalho, né? Porque a quantidade de papel que circulava era imensa, imensa, né? Desde o envio do questionário, depois o retorno desse questionário depois por e-mail, que daí nós imprimíamos esse questionário que era recebido, ou seja, nós mandávamos em papel, recebido e ia imprimir de novo, né? Porque daí a gente recebia a informação, alguns mandavam de volta pelo correio, convencional também, junto com as demonstrações contábeis, né? Com os cadernos de auditoria. Então, assim, era muito papel que circulava. E foi tendo uma crescente, daí chegou um momento que daí foi gerado um questionário digital, ou seja, a gente não mais mandava em papel, a gente disparava, fazia um disparo de um mailing para as empresas, personalizado, cada empresa recebia com as informações dela, quem respondeu a informação no ano seguinte, quem era o principal executivo, com todos os dados cadastrais dele, para simplesmente ele complementar, né? E aí ele devolvia eletronicamente para a gente. Ainda assim, nós imprimíamos porque tinha um processo que passava para os estagiários, para digitar, para revisar, né? Então, ainda tinha isso. O ápice
de se transformar tudo digital foi na pandemia. Incrivelmente, foi na pandemia. Por quê? O primeiro ano foi 2020, né, que foi o período crítico, que aí nós começamos o projeto, trabalhamos um mês presencial, e daí fechou tudo, e aí a gente teve que se reinventar. Foi realmente catastrófico. Por quê? Porque nós não estávamos preparados. Não. Né? Ninguém imaginou que isso fosse acontecer algum dia, né? Nós não estávamos preparados. E aí eu lembrei um pouco da época que nós não tínhamos rede. Por quê? Porque foi toda uma logística, e tentei envolver o pessoal de TI da universidade, que eles tiveram uma certa resistência de abrir portas para que a gente pudesse acessar servidor. O projeto saiu, meio aos trancos e barrancos, mas nós entregamos o produto final, né? Conseguimos o resultado, foi muito mais trabalhoso, principalmente no meu caso, né? Porque nós conseguimos otimizar, porém não da forma que eu imaginava. Já em 2021, aí sim, nós conseguimos fazer um negócio que realmente era online, você acessava o servidor, ou seja, não tinha papel, não tinha papel. Em hipótese alguma, nós não tivemos contato com papel. Era tudo no digital. Não se gastou uma folha de papel para desenvolver o trabalho. Então, assim, facilitou muito, né? Então, ou seja, e era uma coisa assim que se esse projeto tivesse continuado conosco, mesmo depois que nós voltássemos presencial, aí a minha ideia é não mais a gente ficar trabalhando com papel, porque era um desperdício, né? Era um desperdício na questão de sustentabilidade, era totalmente impraticável aquilo, a quantidade de papel que circulava. Então, quer dizer, eu vejo assim que a tecnologia está aí, né? A tecnologia está aí para justamente nos proporcionar o melhor e a facilidade. Lógico que a pandemia, o distanciamento, né? Você trabalhar home office, ter apenas reuniões virtuais, e quando muitas dúvidas daí eram pelo WhatsApp, né? Ou às vezes quando era algo mais pontual, vamos lá, vamos fazer uma reuniãozinha para esclarecer, tirar dúvidas, né? Daí juntava a equipe novamente. Os 2 últimos anos, tirando o 2020, que eu tive um mês de contato, o ano passado toda a equipe eu não tive assim aquele negócio do aperto de mão, né? Então, o que você acha disso, Nivaldo? Você acha que, porque assim, eu vejo que a gente desaprendeu a ter relações humanas, né? Tá cada vez mais próximo ao dia da gente rosnar para os outros na rua. É verdade, gente. Eu particularmente, assim, lógico, tudo tem as vantagens e desvantagens, né? O home office é maravilhoso, né? Eu brincava com a minha esposa, né? A gente tomava café de manhã cedo, aí eu pegava e falava, bom, vou para o trabalho, tá? Sobe para o escritório. Até a hora do almoço. Eu, 2 passos, 5 passos, estava no escritório, já que trabalhando, né? E depois tinha aquela pausa para almoçar, uma pausa para tomar um cafezinho, né? Lógico, tipo, falta do ambiente corporativo, a gente sente, é óbvio, o da pausa do cafezinho para você encontrar um colega de trabalho, né? Porque as nossas... Preço, né? Então, a gente, o que eu vejo agora, e aí tem toda uma questão do cérebro que nem vale a pena entrar, mas assim, os nossos amigos, grande parte dos meus amigos, foram feitos no ambiente de trabalho. E a geração de agora não vai ter isso, porque você não consegue fazer um amigo virtualmente. Sem ter o contato, sem ir almoçar junto, sem falar mal do outro. Gente, todo mundo fala mal do outro, é normal, natural, também falam mal da gente, tá tudo bem, né? Como diz o Kevin, é sobre isso, tá tudo bem. E assim, a gente não tem vínculos, né? Como diz o Bauman, são relações líquidas. E assim, eu como especialista em desenvolvimento humano, eu vejo que
estão cada vez mais líquidas, né? Então, provavelmente os seus filhos, eu não vou ter filho, eu não quero, só tenho bicho, mas assim, eles não vão construir isso, né? Essas relações, porque assim, gente, dá mais trabalho? Dá. Você acorda mais cedo? Acorda. Você acorda mais cedo, você xinga no trânsito, você chega lá, você fica de saco cheio. Mas existe a contrapartida. Tudo tem lado bom e lado ruim. Qual é a contrapartida? Você dava risada com os colegas, então você descontraía, tinha as piadas internas, como você disse, só o pessoal da área sabia, tinha as confraternizações, Hoje não tem, porque não dá para você fazer amigos por reunião online, onde você fica meia hora com a pessoa e tchau. Se você usar métodos ágeis, day limite, né? 15, 20 minutos, tchau. Não tem isso. E, assim, eu me preocupo. E, claro, tem o outro lado. Eu estou voltando para o presencial nas faculdades. Treinamento, muitos continuam online, e eu sei que o impacto é diferente. Estar ali no presencial é diferente. Troca de energia, você conhece olho no olho, é diferente. E claro que dá um puta trabalho, né? Então, assim, eu tô pensando, hoje, daqui a pouco, vou para a faculdade. Então, assim, vou me arrumar, gente. Como é que arruma roupa de trabalho? Né? Vou me maquiar. É verdade, é isso. Como é que é o contato com a pessoa? Hoje, por exemplo, é o primeiro dia que eu vou retornar nessa faculdade, depois de 2 anos longe. Eu nem conheço a faculdade, eu não sei nem como é. Eu tô assim, gente, como são as pessoas? Onde vivem? Como é que você vê isso? Você acha que o modelo híbrido tende a se sustentar? E aí, assim, é uma visão sua, não tem nada de técnico, tá? O que você vê de vantagem e desvantagem e de como ficam as relações humanas? Eu vejo assim, como você mesmo disse, o presencial tem as desvantagens da questão de deslocamento, ainda mais morando nos grandes centros, a gente se perde muito tempo, né, de deslocamento, seja de carro, de transporte público. Eu mesmo tinha... 2 horas, né, no mínimo. Eu mesmo, já há alguns anos, eu tinha me abdicado de carro. Eu ia pontualmente, quando sabia que ia estender muito o meu horário, e daí ia me complicar para voltar, mas o deslocamento, né? A gente perde muito tempo. 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Então, é o tempo que você ou está junto com a sua família, ou está produzindo, né? Não, você estava no deslocamento de trânsito. Agora, o presencial é gostoso, né? Que você realmente é a relação, né? Você vai ter contato, você vai conversar com pessoas, você vai conhecer novas pessoas, né? Conhecer a verdade, né? O ser humano nasceu para se relacionar, né? Sim. É lógico, essa geração já tem muito dessa do smartphone, de ficar muito tempo no celular conectado, né? Se comunica pelo WhatsApp. Eu falo para o meu filho, né? Que agora ele está morando junto, ele namorava, daí eu falava assim, meu filho, o grande barato do namoro é o quê? É você trabalhar, aí chega na sexta-feira, você vai se encontrar com a namorada, você vai ter o final de semana para estar com ela, falar dos acontecimentos, né, da semana, ter as novidades para contar. Esse é o grande barato. Agora, se você convive muito tempo com a pessoa, você não tem essa novidade. Eu falei, e tem um detalhe, você tem o WhatsApp, hoje em dia que você se comunica diariamente, daí chega na sexta-feira, você encontra com a namorada, você não tem mais nem o que falar, você já falou tudo que você tinha que falar, tudo que aconteceu, né? Ou porque talvez a gente tenha perdido a habilidade de falar pessoalmente, também tem isso, né? Também, porque eu já presenciei em festas aqui em casa, a gente gosta de fazer festas, de reunir pessoas. Meu filho é da geração Z, mas ele gosta, ele sempre teve esse negócio também de se reunir. Agora, no final de semana mesmo, ele fez um carnavalzinho lá na casa dele, lá no apartamento, tem uma cobertura, tem uma área livre lá que dá para encontrar algumas pessoas, ele chamou alguns amigos, tudo, então eu achei super bacana, que falou, olha que barato, né? Ele é uma geração Z, só que ele gosta de encontrar pessoas. Lógico, foi um número mais reduzido, porque ainda a gente não está, né, nessa de ficar bem à vontade ainda. Existe, né, a questão da pandemia, por mais que
né? As pessoas estão se vacinando, né? Outras não vamos entrar nessa questão, mas ele gosta, né, de reunir as pessoas. Mas já teve situações de festa onde a gente vê a pessoa estava falando pelo celular com a outra que estava do outro lado da cadeira, assim, tipo, a cadeira uma de frente para a outra. Eu não sei se estavam falando alguma coisa que não podia ninguém ouvir, né? Não tem ao caso. Mas... Então, pode ser, mas o que eu vejo, às vezes, as pessoas no restaurante, em barzinhos noturnos, está cada um com o seu, 5, 10 pessoas na mesa, ninguém conversa, cada um conversando com o seu telefone. Para que você está ali, meu? Fica em casa. Sim, de vez em quando a gente vai para uma praia no litoral norte que não tem um sinal de internet. Ele falou, aqui é o paraíso. Por quê? Aqui, ou você interage, curte o mar, curte a paisagem e se relaciona com as pessoas que você está. A moda antiga? A moda antiga, né? Mas, poxa, algumas coisas realmente é muito gostoso, né? Isso aí, né? O relacionamento, né? O conversar olho no olho, né? Isso é fantástico. Nós temos, vocês estavam falando dessa questão de home office e tal, nós temos um artigo que a André escreveu, e uma das coisas que ela fala nesse artigo é justamente manter esses hábitos que a gente tinha no presencial, né? Então, numa reunião, interagir, de deixar a câmera aberta, a galera da geração Z, né? Porque eu, como a Andrea falou, eu sou um senhor já, né? Eles deixam a câmera fechada. No presencial, o meu apelido era vereador, porque quando eu queria alguma coisa, eu ia tomar um cafezinho e eu cumprimentava todo mundo que passava por mim, né? Então eu conhecia todo mundo, o fulano chegou, já conheço, já, ó, faz isso, 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 se você precisar de alguma coisa, ó, pode falar com ele. Então eu acho que essa questão do híbrido, essa parte aí de estar no WhatsApp é muito real, né? A gente vai numa festa, vai num restaurante, só você olhar assim, você consegue perceber a quantidade de celular na mesa. Esses dias eu encontrei com a Andrea e ela viu, eu tive que virar o celular e desativar os dados móveis, porque é o tempo inteiro chegando mensagem, e aí você deixa de conversar com a pessoa que está na sua frente, né? Isso são questões sérias que acredito que nós vamos enfrentar aí nos próximos anos devido à pandemia. Mas a gente não fica no celular, hein? A gente conversa. A gente conversa e não falamos mal dos outros, hein? São assuntos produtivos. Não, esporadicamente a gente fala. Só um pouco. E aí, com isso, eu ia emendar numa pergunta para você. Em 2019, eu participei de um programa do Grupo Zap a imobiliária. Eles estavam passando por uma fusão de empresas e eu não vou lembrar agora o nome da diretora executiva, e ela falou uma coisa que eu acho que eu vou demorar um pouco para esquecer, que era algo voltado para estratégias de marketing, né? Estava previsto para aquele ano, 2019, uma mudança brusca de online com offline, das procuras fora do Google, não só no Google, mas em rede social, em aplicativos. Então, estava uma previsão aí de mudança, uma transformação digital para os próximos 5 anos, né? Então, essa transformação aconteceria em 5 anos. Só que aí a gente não sabia, né? Que no ano seguinte... 2020! Ia ter nada mais, nada menos que uma pandemia que paralisou o mundo, e essa transformação ela aconteceu em meses. Então, dentro do marketing, assim, a gente teve que revirar tudo, pensamos em várias estratégias, até mesmo para aplicar no DNP. E como que foi isso para você nessa área da TI? Como que eu posso responder? Na área de TI, posso ter me afetado? Essa é a sua questão? Isso, assim, como que você, essa mudança, né, por exemplo, que você previa que ia acontecer daqui a alguns anos, aconteceu em meses, como que foi Qual dentro foi o da sua impacto na área? TI? Tipo, trabalhando 36 horas por dia porque tinha que dar conta.
Então, na verdade, como o meu trabalho era sazonal, né, eu sempre, no período de pico de trabalho, eu trabalhava fácil, 12, 14 horas por dia, né? O trabalhar aí à distância, principalmente no primeiro ano, né, que não existia o plano B, né? Como eu disse, foi tudo de sopetão, né? Nós estávamos presenciais e, de repente, fechou tudo e todo mundo foi para casa, e tivemos que fazer o trabalho à distância mesmo. Eu trabalhei mais, com certeza, né? Aí, se eu trabalhava, na verdade, se eu trabalhava 14 horas e levava 1 hora e meia entre ida e volta, não era lógico, todos os dias presenciais que eu trabalhava 14 horas, a maioria trabalhava horário normal, 8 horas, né? Eu estava trabalhando realmente 12 horas ou 14 horas quase todos os dias, né? E leia-se, inclusive, às vezes, aos finais de semana, para atingir o objetivo. Já no segundo ano, 2021, aí nós já aprendemos, né, como fazer, estruturar de uma forma que poderíamos dar continuidade ao trabalho sem grandes percalços, né? Então, ou seja, aí sim, e eu passei por algumas situações de Covid, né? Então, aí eu me reinventei também e olhei um pouco para internamente, né? E comecei também a falar assim, opa, calma lá, né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que desenvolver, mas nós temos vida, né? E a vida é o bem mais precioso que temos, né? Então eu consegui fazer meio um negócio que eu conciliava, literalmente. A vida é aquilo que passa enquanto a gente está trabalhando no WhatsApp, né? E não volta. Então o primeiro ano, no período de pandemia, realmente foi um negócio complicadíssimo. A quantidade de horas para poder gerar a mesma coisa que se gerava presencialmente aumentou significativamente. Se eu já trabalhava muito, eu comecei a trabalhar muito mais. Já no ano seguinte, eu consegui ter um ganho, né? O ano seguinte, o ano passado, 2021, eu consegui ter uma performance tão boa quanto era o presencial e conseguindo trabalhar nos horários bem mais flexíveis e tranquilos durante o período. Não sei se era essa a sua pergunta, mas eu lembro da minha primeira aula online, que fiasco. Que foi? Eu não sabia nem como é que fazer para compartilhar a tela. Era terrível, gente. Gente, como é que dá aula através do computador? Gente, que é isso? É terrível, foi terrível. Hoje, eu já estou no processo contrário. Como é que dá aula pessoalmente? São 2 anos, né? Ô, Nivaldo, a gente separou algumas perguntinhas básicas, né? Umas perguntas clichês, mas que a gente acredita que as pessoas que estão nos ouvindo ou nos assistindo, elas podem aprender com essas respostas, né? Então, por mais que elas sejam clichês, eu vou fazer elas mesmo assim, tá? Por mais que Uma elas das sejam clichês, grandes elas são necessárias. são necessárias. Um dos grandes ensinamentos aí que a gente tem da neurociência é a prática da gratidão genuína, né? Não a hashtag gratidão do Instagram, mas aquilo. O ser grato, né? A gratidão é a palavra da moda, né? Sim, todo mundo é É o grato, ninguém momento, sabe nem o né? que está falando. Tudo é gratidão agora. Gratiluz, Tudo é gente, o que é gratidão. gratiluz? E vai derivando a palavra, né? E é uma pergunta que eu acho muito importante para a gente discutir, já que um dos nossos grandes objetivos é o desenvolvimento humano. Eu quero te perguntar pelo que você é grato hoje. Fácil, né? Eu sou grato pela vida, porque como eu comentei agora há instantes, eu fui acometido pelo Covid no ano passado, eu fiquei 15 dias na UTI e eu vi muita coisa, né? Foi um período que eu, minha esposa e alguns familiares pegaram Covid, né? Foi no período de auge mesmo, foi em março, abril de 2021, né? 15 dias na UTI, Eu meu fiquei Deus. 15,
eu e minha esposa pegamos, juntos, um cunhado meu, a mãe desse cunhado que acabou vindo a falecer, infelizmente, e eu vi muita coisa lá, né, nesse período que eu fiquei. Graças a Deus, minha esposa, ela ficou em casa, a recuperação dela não que também tenha sido fácil, né, mas ela não precisou ser hospitalizada. E foram 15 dias que, né, eu, graças a Deus, não cheguei a ser entubado, né, mas morria de medo disso, né, porque eu vi muita gente sendo entubada, pessoas virem a óbito, né, então, e percebi que o que temos de mais importante é a nossa vida, né, então, a gratidão que eu tenho hoje é pela vida, né, porque realmente não porque eu passei por isso, mas isso me acendeu uma luz, né? Faz a gente acordar, né? Tanto que A por gente, isso eu a disse gente que não é eterno. Eu falo isso, tudo nasce para a morte, inclusive a gente, né? não E somos é eternos, não somos eternos em uma empresa, né? Se nós não somos sim, eternos para a vida, que diria para uma empresa, né? Então, sim, nós temos que estarmos preparados enquanto estamos nesse plano para tudo que acontece. Porém, a gratidão que eu tenho é pela vida e por estar vivo, né? Para estarmos conversando, inclusive, aqui, né? Que a minha história podia ter sido bem diferente e hoje não estar aqui fazendo esse depoimento e tendo essa conversa com vocês. É isso. Bacana. Uma outra também que é super clichê, mas se o mundo inteiro pudesse te ouvir, o que que você falaria? Bom, vou até ajeitar minha voz aqui, agora como dizia o Tim Maia, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito para contar, dizer que aprendi. É viver intensamente, né? Como se fosse o último dia. Nós precisamos trabalhar, né? Nós precisamos dedicarmos a muitas coisas na rotina do nosso dia a dia, né? Porém, nós não devemos deixar de viver a magia que é a vida, né? E ela está nas pequenas coisas, né? Por exemplo, a gente ir na praia contemplar o mar. Então, sendo assim, eu falaria, vive intensamente. Profundo. Eu queria saber cantar, conseguir cantar para fazer essa pergunta cantando, mas eu passo, ainda bem que você conseguiu responder cantando. eu também, a gente tem que saber as nossas limitações. Cantar, não. E um livro que você gosta? É um livro que eu gosto. Tem tantos, né? Mas um que assim, eu tenho uma paixão é o Alquimista, de Paulo Coelho. Eu falei desse livro também, adoro O Sim. Alquimista e O Diário de um Mago. O Diário de um Mago foi o primeiro livro que me causou impacto, né? E é um autor que tem tanto preconceito e eu adoro Paulo Coelho. É É, incrível o impacto que ele causa, né? E ai, gente, quem não gosta tá bom, mas não enche o saco de quem gosta, né? Cada um na sua. sim, sim. Eu li esse livro, na verdade, para um treinamento de desenvolvimento pessoal, né? Eu fiz alguns, né? Durante esses anos aí de vida. E aí, um desses treinamentos, eles pediram para eu ler esse livro e eu simplesmente amei esse livro, né? Porque é uma história que trabalha o poder de transformador dos sonhos, né? A busca por um tesouro que na maioria das vezes está lá do nosso lado mesmo, e novamente repetindo nas pequenas coisas, né? Então, foi um livro que eu achei muito bacana. Falando resumidamente do livro, né? Um pouco, né? Mas achei muito interessante. Tem diversos outros, né? Que eu li, mas esse é que, digamos, eu li mais de uma vez. E uma música? Essa você já pode responder cantando também. Aí eu tinha que treinar um pouco mais. Ó. Então, eu gosto de várias, MPB, rock, internacional, né? Mas hoje eu diria Estranho Amor, né? Tem diversos cantores que já interpretaram essa música, né? Laura Pausini. Eu Se conheci posse. o Renato Russo, né, cantando essa música, ele gravou um CD solo, só de músicas italianas,
que é Equilíbrio Distante, e eu sou da época dos CDs, eu tinha todos os CDs do Legião Urbana, né? E também grande banda, grande banda. Renato Russo e Cazuza, né? Talvez os maiores poetas do rock, né? Eu tive o privilégio, inclusive, de ir em um show do Legião Urbana, aqui em Santo André, onde eu moro, né? Eles faziam poucos shows, né? O Renato não gostava. O Legião Urbana e o Renato Russo à frente, ele era um cara que, tipo, ele não era de fazer show, não gostava muito de programas de televisão, né? Ou seja, basicamente, o negócio dele era vender CD, vinil lá mais para trás, né? Então, assim, nos dias de hoje ele ia morrer de fome, né? Porque precisaria fazer show, né? Porque hoje em dia você baixa, né, as músicas, né? Então, quer dizer, aí vem a questão da tecnologia, né? Tem as vantagens e desvantagens. Né? Tudo, né? E essa música, Estranho Amor, retrata as diversas fases de um relacionamento amoroso, né? Eu tenho um aparelho de karaokê aqui, né? Que quando eu monto, eu canto essa música, canto Fábio Júnior também, mas essa música é uma que eu adoro cantar. Quando a gente vai em barzinhos que tem karaokê, eu tinha um aqui no ABC que fechou, sempre que eu ia, eu costumava cantar. Com certeza, se eu fosse cantar essa música aqui, a audiência desse podcast ia aumentar. Sensacional, temos exponencialmente. Mas fica para uma próxima, tá, Kevin? Eu já dei uma palhinha do Aí você liga o karaokê e canta. Olha aí. Tá vendo? Eu não vou cantar, gente. Eu não canto em karaokê, eu não canto nem no chuveiro, porque eu tenho pena dos meus bichos que estarão ao meu lado ouvindo. Ô, Nivaldo, e um filme ou uma série que você goste? Bom, a série que eu assisti inúmeras vezes foi La Casa de Papel, né? Ai, amo! Até para terminar foi fantástica, né? O cara terminou de um jeito que não dá para pedir mais uma temporada, não tem como. Sim. Mas também já tinha se esgotado, né? Sim. Não daria mais, né? Eu acho que chegou ao limite. Eu, particularmente, a primeira série, digamos, a primeira parte, eu achei mais empolgante, né? Não que mais impactante, né? Não que a sequência que tinha um certo roteiro, tinha um sentido, o porquê daquilo estar acontecendo, que lógico a gente só vai saber na última temporada, né? Que a gente vai saber o porquê de tudo isso, dessa vontade, né? De realizar aquele sonho. E na verdade não era nem o sonho do professor, sempre foi um sonho de outros que não conseguiram realizar, e ele via nele a possibilidade de realizar esses sonhos, né? Mas essa série aborda diversas fases da nossa vida, né? E é uma série que mostra uma estratégia gigantesca, né? A importância do plano B, do plano C, né? De não contar só com uma coisa, faça o plano B, se não der certo, você tem para onde correr. É muito importante isso. E um outro filme que eu também gostei muito de assistir é Homens de Honra, né? Que ele enfatiza a determinação para conquistar um objetivo, né? E ainda na situação ainda existia a questão do racismo, né? Não sei se vocês assistiram esse filme. Então, assim, esse filme também eu achei muito interessante. Ainda existe, né? Ainda, infelizmente, ainda existe, né? Sim. Mas, para mim, o La Casa de Papel foi o melhor. Que fala, né, de líderes e liderados, né? Mas cada um tem um papel fundamental no grupo. Tem situações que, às vezes, o líder está de braços atados, né? E os liderados, eles conseguem continuar exercendo as atividades e chegando ao resultado planejado, né? Então, isso aí, se a gente for um pouco além da série em si, não entrando na questão do assalto ou coisa do tipo, mas da questão estrutural, né, de uma empresa, a gente pega muitos feedbacks, né, muitas informações que são valiosas na questão de como lidar, né, com a liderança, né, como você conseguir comandar em situações extremas, inclusive, né, em situações que realmente, lógico que na casa lá a gente está falando de vidas, né, de pessoas que estavam colocando
por mais que é um filme, né? Ninguém vai morrer, na verdade, mas colocava numa situação de risco máximo, né? A importância de admirar o nosso líder, né? Exatamente. E você sabe uma coisa que me chama a atenção também na série? É o fato que a gente começa a torcer para os bandidos, né? A gente quer que a polícia se ferre. Não é? Todo mundo assiste, a gente quer que eles sejam bem-sucedidos. Se você for pensar friamente, é um assalto, é errado. Mas a gente entra tanto na história, a gente entende se é que existam motivos para isso, que a gente foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Como a gente começa a torcer para os bandidos, né? E torcer para que o lado certo, né, o lado da lei e da ordem, se dê mal. Porque a gente quer. Então, a psicologia humana é muito doida, né? Especialmente nesse filme. Com certeza. Eu tenho mais uma pergunta também da série Perguntas Clichês. Quais pessoas te inspiram e por quê? Bom, na verdade, as pessoas que me inspiram hoje não estão mais comigo, né? São os meus avós maternos, né? Eu perdi minha mãe com 11 anos de idade, minha mãe tinha câncer, né? E, na verdade, a luta dela foi desde os meus 6 anos de idade, que ela ficava nessas idas e vindas de casa para o hospital. Mesmo quando ela retornava, nós ficávamos mais na casa desses meus avós, pais dela, né? Do que na nossa própria casa, né? E depois ela veio a falecer e foi onde eles me acolheram, né? Eles foram meu porto seguro, meu alicerce, me proporcionaram educação, deram carinho, né? E principalmente, a ter caráter e respeito perante aos outros. Sem isso nada vale a pena, né? Então, não são apenas minha fonte de inspiração, como tenho gratidão, aí no caso, gratidão mesmo do fundo do coração, não é uma palavra simplesmente avulsa, sendo dita aí, por parte da minha trajetória de vida, que eles deram a direção, né? E eram extremamente conservadores, né? Então, quer dizer, minha esposa fala assim, você parece que tem 80 anos de idade. Daí eu viro para ela e falei, então, eu fui criado pelos meus avós, né? Então, assim, eu tenho alguns conceitos de questão de responsabilidade, de respeito, de caráter. Hoje em dia tem muita questão o ser certinho, você é todo certinho, né? Como se isso fosse algo ruim, né? Que coisa maluca é essa, né? Que mundo que estamos vivendo, né? O certo é errado e o errado é certo. Eu não consigo entrar nessa questão, né? Então, se a gente ficar conversando a respeito disso, a gente vai ficar o resto da tarde aqui discutindo, né? Essas Debatendo. questões de ética estão Então, pegando bastante mesmo. Eles foram e continuarão sendo, mesmo num outro plano espiritual, a minha fonte de inspiração. Muito bom. Andréia, você quer fazer mais alguma pergunta? Então, quero só agradecer muito, Nivaldo, por você ter disponibilizado seu tempo, falado com a gente. Saber que a fase de recomeço aí já é a Andréia profissional, vai gerar muito estresse, as mudanças, elas causam desconforto, mas eu acho que as mudanças são sempre positivas, né? Então, quando a gente encerra um ciclo, a gente costuma ter medo, não sei se foi seu caso, né? Tem aquele desespero de agora, o que eu vou fazer? E não é só questão de dinheiro, é questão da realização, né? A gente como profissional, a gente no mundo, o meu papel no mundo, o que eu estou fazendo, eu sou útil, não sou mais útil. Eu vejo meu pai, ele tem 70 anos e ele está aí, como você diz, no ano sabático, né? Ele tirou umas férias, ele está desesperado. Não, eu vou ficar. E é aquela coisa, né? A vida é movimento e a gente precisa estar em movimento também. Então, desejar aí, sei que você tem muito talento, então muita luz e muita perseverança, muita sorte, que é fundamental, né? Agradecer muito seu tempo, dividir as suas experiências com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, né, de ter participado. Espero que tenha contribuído de alguma forma com o nosso Contribuiu muito. bate-papo aí.
E é isso, só tenho a agradecer aí pela oportunidade, tanto a você quanto ao Kevin. Bom, Nivaldo, eu também quero te agradecer. Fiquei muito feliz em poder te ouvir, aprender com você. Os conteúdos e os ensinamentos que você passou aqui, tenho certeza que vão impactar e inspirar muitas pessoas. E eu agradeço mais uma vez por você topar participar desse nosso episódio. Então, Obrigado. a gente vai encerrando por aqui. Esse episódio vai estar disponível nas maiores plataformas de streaming. Vocês podem assistir, curtir, comentar, adicionar aí aos favoritos. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato conosco, que nós teremos o prazer de te atender. E até o próximo episódio. Tchau, obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.